Muito obrigado, senhor presidente, por nos admitir, a nós, diplomatas, sob o seu comando nessa luta. Nenhum presidente da República, no período de quase 3 décadas em que tenho tido a felicidade de trabalhar no serviço exterior, nenhum valorizou mais o papel do Itamaraty do que o senhor. Nenhum teve uma visão mais clara do que a sua sobre o papel da política externa executada pelo Itamaraty em um projeto de grande transformação nacional. Isso, para nós que estamos aqui hoje, constitui naturalmente um privilégio e, ao mesmo tempo, uma enorme responsabilidade. Mas eu dizia que o senhor mandou uma mensagem aos ministros dizendo: enquanto não faltar água do mar, não deixaremos de lutar. E fique certo, presidente, de que esse é o sentimento que nos anima. Certamente esse é o sentimento que me anima e que eu gostaria de transmitir aqui a essa turma que agora se forma. Queria dizer aos formandos que há 27 anos eu estava aí, né, exatamente onde vocês estão. E agora estou aqui, mas continuo aí. Eu continuo me sentindo aí, continuo sentindo o mesmo entusiasmo, a mesma perplexidade no sentido positivo de repente estar no meio de uma entidade, de uma instituição que tem a história que tem e que tem o futuro que tem. É uma sensação que eu peço que vocês, e tenho certeza que vocês não perderão e que vai animá-los ao longo da vida. Estamos trabalhando. Aqui no Itamaraty estamos trabalhando pelo crescimento econômico, pela capacitação tecnológica, pela segurança, pela democracia, pela soberania nacional, pela dignidade humana e pelos valores fundamentais do povo brasileiro. Esse é o nosso horizonte. Todas as ações que viemos tomando nestes últimos meses apontam de maneira coerente no sentido dessas prioridades. Já estamos avançando em todas elas. Fechamos acordos com grandes economias e grandes centros tecnológicos do mundo e estamos a ponto de fechar outros. Recuperamos o processo de integração regional, reavivamos parcerias essenciais para o reforço de nossas defesas e de nossa capacidade de enfrentar o crime. Ajudamos de maneira decisiva a criar uma marcha irreversível rumo à democracia na Venezuela e em toda a nossa região. Defendemos o direito à vida nas Nações Unidas, promovemos a liberdade econômica ao engajar-nos, por exemplo, no processo de reformas da OMC, levantamos a voz pela liberdade religiosa e pela liberdade de expressão. Nossos interesses unidos aos nossos ideais. Somente assim seremos alguém no mundo. Eu gostaria de deter-me um pouco, por um momento, em um tema específico, o tema da Venezuela. O mundo todo tem hoje os olhos postos na Venezuela, porque ali se dá um combate entre a democracia e a opressão, entre a verdade e o cinismo. O ressurgimento da Venezuela, em torno de uma esperança de democracia, configurada pelo seu presidente encarregado, se deve fundamentalmente a um esforço diplomático e democrático, mas a um esforço diplomático dos países democráticos das Américas reunidos no Grupo de Lima. E o Brasil participou e participa intensamente desse esforço, decisivamente, desde os primeiros dias deste governo. Este governo se identificou com a causa da democracia e da verdade na Venezuela. Isso está claríssimo. E é muito triste ver pessoas no Brasil torcendo pela tirania e pelo cinismo apenas para ver este governo se dar mal. A absoluta falta de ideais diante do tema da Venezuela, às vezes é algo que me espanta. Por parte da imprensa e de comentaristas, sobretudo. Mas não há de ser nada. Esta nossa política externa, isso eu garanto, não recua diante do primeiro obstáculo, nem da primeira crítica, nem da segunda, nem da terceira, nem da milionésima. O que nos move é a convicção muito simples e profunda de que estamos fazendo o que é certo. O que nos move é a esperança dos brasileiros e dos nossos vizinhos. Ainda ontem eu escutava de uma ativista pró-democracia de um país sul-americano a seguinte frase: o governo Bolsonaro é a grande esperança da democracia em toda a América do Sul. Estamos rezando todos os dias pelo seu presidente. Isso não é a avaliação de um especialista em relações internacionais, que poderia aparecer na The Economist ou na Foreign Affairs ou em algum periódico brasileiro. Isso era o grito rasgado de fé e de esperança de alguém que sente na carne os efeitos da tirania, de alguém que anseia pela liberdade, não como um modelo teórico em um seminário de sociologia, mas a liberdade com o pão da vida.
Estamos construindo a nossa política externa a partir desse compromisso com a democracia em nossa região, desse compromisso com a liberdade. Liberdade de carne e osso. Somente a liberdade, bem fundamental do ser humano, dará sentido aos nossos demais objetivos. Senhor presidente, eu acho que se perguntarem a qualquer brasileiro se quer um novo Brasil, um Brasil mais próspero, feliz, essa pessoa dirá imediatamente que sim. Se quer um Brasil transformado, dirá que sim. Se quer um Brasil diferente do que era nos últimos anos e décadas, exclamará sem pestanejar que sim. Mas se perguntarmos se querem uma política externa diferente, muitos dirão, ah não, aí não. Queremos uma política externa igualzinha. Igual a dos últimos 40 anos, esse período que gerou estagnação econômica, desemprego, desindustrialização, corrupção galopante, criminalidade, ineficiência, colapso da educação e dos serviços públicos, tudo isso, queremos mais do mesmo? Não. Não teremos um Brasil diferente com uma política externa igual. Pois a política externa é um terreno essencial para o avanço da nação. Precisamos de uma política externa que escape ao mundo repetitivo e fechado dos tautólogos. Precisamos de uma política externa que ajude a mudar o Brasil. Simplesmente isso. Quero homenagear os familiares dos formandos, aconselhando que se preparem. Porque se os seus filhos, maridos, esposas, seus pais, que agora se formam, nos seguirem como seguirão nesta luta e nesta aventura a qual os convoco, nem tudo serão rosas para vocês, familiares. Vocês sofrerão ao lado deles. E eles somente suportarão a luta se tiverem vocês ao seu lado. Como eu tenho o privilégio de ter ao meu lado a minha família, especialmente minha mulher, Maria Eduarda, aqui presente. Sem cujo amor e apoio eu não estaria aqui. E não teria forças para a imensa tarefa que o senhor me atribuiu, senhor presidente. E quero homenagear e enaltecer a figura da patrona da turma, Aracy de Carvalho Guimarães Rosa, pessoa de extraordinária coragem e princípios, que salvou inúmeros judeus durante a Segunda Guerra Mundial. É uma belíssima escolha de patrona, realmente. Mostra a consciência dessa turma de que a diplomacia não significa ficar em cima do muro. Diplomacia não significa ficar assistindo aos grandes embates da humanidade, esperando para ver quem ganha e aí aderir ao vencedor. Diplomacia precisa ter sangue nas veias. E com Aracy quero homenagear todos os combatentes da liberdade e todos os que sofrem perseguição na Venezuela e em todos os lugares do mundo. Falando de Aracy, este também é o momento de anunciar que, em breve, o Itamaraty estará apresentando ao presidente a proposta de criação do Instituto Guimarães Rosa, uma entidade que será encarregada de promover a língua, a cultura e a produção criativa do Brasil no exterior e cujo nome homenageia justamente o marido de Aracy, o diplomata e escritor João Guimarães Rosa, cuja inesgotável aventura criadora nos recorda também que a diplomacia é, entre outras coisas, um projeto literário no mais alto sentido e simboliza a permanente reinvenção e redescoberta das nossas raízes e da nossa alma. Eu gostaria de encerrar, se me permitem, citando o Evangelho, quando diz: a pedra que os construtores rejeitaram, essa pedra tornou-se a pedra angular do edifício. De fato, a pedra que os órgãos de imprensa rejeitaram, que a mídia rejeitou, a pedra que os intelectuais rejeitaram, a pedra que tantos artistas rejeitaram, a pedra que tantos autoproclamados especialistas rejeitaram, essa pedra tornou-se a pedra angular do edifício, o edifício de um novo Brasil. Esse raio vívido de amor e de esperança que a terra desce. Senhor presidente, nós aqui no Itamaraty, formandos e formados, modernos e antigos, homens e mulheres, todos nós estamos prontos para, a partir da sua orientação,
com base na pedra angular, rejeitada por tantos, mas escolhida pelo povo brasileiro, ajudá-lo a construir esse novo Brasil. Muito obrigado.